portanto, quando Jesus chega aqui, a conversa chega aqui, a narrativa chega aqui, há uma suspensão da narrativa. Porque esta revelação nunca havia sido feita à humanidade. É nesta Samaria, nesta região e nesta população ostracizada, excomungada pelo Messias, pelo poder, pelo dono da então, no século I, na área do judaísmo, porque havia outro dono já acima dele, que era o Império Romano. E o judaísmo esperava um novo dono, e o definitivo, que iria ser superior ao do Império Romano e esmagaria, e ficaria a reinar para sempre. Era a dominação para sempre. Era a escravatura para sempre. Nunca mais saíamos do animal racional. Se assim fosse, felizmente não é, porque a maiútica não deixa. A maiútica é ruá, é sopro, é espírito. Ninguém controla. Nenhum dono controla o espírito. A ruá, a maiútica. E por isso a maiútica. E quem aposta na maiútica é que tem futuro. Mas os da maiútica, as da maiútica, sempre serão ostracizados, crucificados, até chegarmos à plenitude humana, de forma a que não haja no planeta, sobre a Terra, não haja um animal racional. Só haja seres humanos plenos e integrais. Então já não há crucificados. Há seres humanos plenos e integrais, em reciprocidade maiútica. É Jesus quando diz eu sou. Não é. É o anti-Messias, está a destruir essa linguagem da mulher, essa linguagem ideológica. E diz não, não é nada disso. Eu sou. É o ser humano pleno e integral. Pela primeira vez, tu, Samaria, encontras o ser humano pleno e integral. Por isso mexeu, mexe tanto contigo. Te faz nascer de novo. Te faz nascer de novo. E esta conversa, esta narrativa é suspensa, entra em suspenso assim. Nisto chegam os seus discípulos, os de Jesus, claro. Tinham ido ao mercado. Nisto chegam os seus discípulos e ficam admirados de ele estar a falar com uma mulher. Mas nenhum pergunta: que procuras? Ou de que estás a falar com ela? A interrupção está na narrativa, na hora própria, perante esta revelação plena, máxima. É a plenitude da revelação antropológica e teológica. O judeu fala na Samaria. Não. O judeu Jesus faz esta revelação plena e integral na Samaria, não na Judeia, nem na Galileia. Não no seu território, propriamente. Era impossível no seu território fazer esta revelação plena e integral. Dominado pelo Império Romano, para mais. Era impossível fazê-la assim, de forma explícita, em palavra explicitada. Sem nenhuma ideologia, sem ponta de ideologia, sem ponta de idolatria na linguagem. Ela é explicitada em práticas e em duelos teológicos, práticas maiúticas e duelos teológicos desarmados, com o próprio Jesus, no seu território, sim, é explicitada, mas em forma de parábola, não assim, sem parábola. E depois explicitada nas práticas maiúticas de Jesus, no seu ser, viver, atuar. E depois nos seus duelos teológicos desarmados, sobretudo na última semana, em Jerusalém.
E é explicitada assim, em posturas, em atitudes. E é crucificada. O seu território, carregado da ideologia e da idolatria, vai crucificar o ser humano para poder perpetuar o reino do animal racional, dos animais racionais, do dono, do ídolo, do Deus falso. E então, como há aqui uma suspensão perante esta revelação, tem que haver uma suspensão. E quem está a construir a narrativa, as comunidades, fazem de uma forma literariamente bela, teologicamente também bela. Faz os discípulos chegar. Até aqui nunca vieram interromper. Agora vêm os inimigos. Os discípulos são os inimigos de Jesus. Não podiam ter escutado tal coisa. Não estavam desenvolvidos para escutar tal coisa. Estavam tão possessos da ideologia e da idolatria da Casa Real de David, desse tal império superior ao Império Romano, desse mito crístico, desse Cristo, desse ungido que havia de vir com um império maior, mais superior, mais forte, mais poderoso que o Império Romano, para dominar o mundo todo. Não podiam captar. E, portanto, agora a revelação está feita e quem está a construir a narrativa diz, está assim explicitada sem ser em parábola. É a primeira vez. Diz, põe os discípulos a chegar. Os tais opositores estão a chegar. Agora, só chegou agora. Nunca interromperam. Quem está a construir a narrativa sabe a hora em que eles podem entrar. Não tinha havido a revelação total. E assim eu. Agora, esta é a hora. Chegou a hora e é já. Agora, século XXI também. Chegam os discípulos. Os opositores de Jesus. Estavam com ele, mas opositores. Fanáticos. E ficam admirados, estão possessos pela ideologia deles. Um judeu nunca fala com uma mulher em público. Muito menos assim com aquele ar de tanta intimidade que estava a haver. Ela estava. Eles devem ter reparado que a Samaria fica fascinada, fica deslumbrada, no sentido positivo da palavra, não no sentido bacoco, parolo. Deslumbrada no sentido mais belo da palavra. Com a luz. Com essa luz. Com esta boa notícia. Com esta realidade. Toda desnudada. Sem a ideologia. Nós nunca vimos a realidade sem a ideologia. Só vemos o manto ideológico. Não vemos a realidade. E por isso nunca nos surpreendemos. Nunca ficamos deslumbrados. E somos sempre uns desgraçados, uns tristes, uns deprimidos. Não andamos na maiútica, no colo. A maiútica não é que nos leva. Andamos esmagados pela ideologia. Os nossos discursos são a ideologia. A nossa literatura é tudo a ideologia. Até a nossa arte toda é a ideologia. Esmagamos. Esmagam-nos. Até a arte que criamos esmaga-nos. Não é vida. É coisa morta. É peso. Ocupa tanto espaço. É assim um peso pesadelo. Uma monstruosidade. Cada monumento para aí que é uma coisa esmagadora. Nisto chegam os discípulos. O narrador sabe o que faz. Mete-os agora, põe-nos a chegar agora. Está feita a revelação. Caiu a ideologia, caiu a idolatria. A Samaria vê a realidade sem esse véu. Temos de ser a Samaria hoje, século XXI. Esta Samaria. Ver a realidade sem o véu ideológico e idolátrico. E também ficaremos em paz.